Você já viu falar que as aparências enganam? Já viu falar sobre isso? Eu acredito que sim. À medida que nós vamos andando com Jesus, conhecendo Sua palavra, nós vamos adquirindo fé, vamos aprendendo os ensinamentos de Jesus, vamos tendo conhecimento da Santa Palavra de Deus. Mas ao decorrer da vida, muitas pessoas, por não conseguirem andarem, praticarem aquilo que está descrito, elas muitas vezes vivem uma vida de aparência. Tenho tido oportunidade de enxergar isso em muitas situações. Pessoas que às vezes elas estão sempre presentes, inclusive na igreja, estão presentes aqui pela televisão, não perdem uma mensagem, não perdem um programa, estão sempre aprendendo. E nos dias de Jesus haviam muitos líderes, muitas pessoas, como Jesus sempre estava nas sinagogas ensinando, Jesus sempre estava trazendo uma palavra. Haviam lideranças hipócritas, pessoas que falavam de coisas que eles mesmos não faziam. E assim bem como também muitas pessoas aprendem a palavra, inclusive dizem que são cristãos. Aconteceu algo cômico comigo há alguns tempos atrás, poucos tempos na verdade, meses atrás. Chegou uma pessoa na igreja e falou: pastor, eu sou membro aqui da Igreja da Graça, aqui de Pato Branco, há muitos anos, já tem muitos anos que eu sou membro aqui da igreja. Só eu, Jefferson, já estou aqui em Pato Branco há 5 anos, cheguei aqui em janeiro de 2020, já estou quase fechando 5 anos aqui em Pato Branco. E ela falou assim: eu sou do tempo, eu estava aqui, cadê o pastor Ronald? Cadê o pastor Ronald? E o pastor Ronald foi pastor aqui também por quase 6 anos. E só que só o tempo que eu estou aqui já faz 5 anos, já tivemos outro pastor, o pastor Valdeci, que está lá em Criciúma hoje. O pastor Ronald está lá na regional de Colombo, e na região de Curitiba. E já passaram praticamente já do tempo que se ela conheceu o pastor Ronald no início do trabalho que ele começou aqui em Pato Branco, tem mais de 10 anos. E ela: não, pastor, eu sou membro da igreja. Eu conto para todo mundo, eu faço parte desse trabalho, eu sou membro, eu sou uma pessoa que estou aqui sempre junto. Eu falei: olha, irmã, a senhora me perdoe, eu posso estar muito equivocado, mas eu nunca vi a senhora aqui na igreja. Não, mas eu sou membro aqui porque eu aprendi muito aqui e eu sou de Jesus, eu sou dessa igreja. Eu falei: irmã, faz muitos anos que o pastor Ronald já foi. Ela: sério? Sim. Se a senhora saiu no último ano que o pastor Ronald estava aqui, já faz 7 anos praticamente que a senhora não vem aqui participar com a gente. Tem pessoas que ela cria no coração dela essa questão da religiosidade. Ela quer ser membro de uma igreja, ela quer ter aparência de crente, de cristão, Essa é a palavra, ela quer ter uma aparência de cristão, quer parecer que é de Jesus, ela quer demonstrar, talvez com atitude, às vezes para falar para os familiares. Quando alguém pergunta, no censo do IBGE, por exemplo, qual religião você predominantemente você assume que você é? Eu sou cristão evangélico. E qual igreja? A Igreja da Graça. E estou te falando isso para você porque eu falei: senhora, a senhora está equivocada. A senhora está vivendo somente de uma aparência. Porque a senhora não tem congregado, como está em Hebreus 10, 25. Não deixe a vossa congregação. Nós temos que congregar, nós temos que estar unidos. Veja que a Bíblia conta o contexto histórico da igreja, não é somente o fato de pessoas. O Paulo falou sobre isso, que nós somos membros do corpo de Cristo. A questão é, uma pessoa que ela se diz parte do corpo de Cristo e não congrega, eu vou dizer para você, eu nunca vi um braço andando sozinho, nunca vi um dedo andando sozinho por aí. Ou seja, o corpo de Cristo está reunido. E muitas vezes o corpo tem problemas, muitas vezes. Muitas vezes há pessoas que são difíceis de lidar. E diga-se de passagem, no corpo do ser humano, qualquer dor que você sentir, qualquer causa ruim que você tenha, pode ser no dedinho do pé, todo o corpo sofre junto. Então, quando nós vemos irmãos
de fé fraca, pessoas que não têm essa fé para encarar muitas vezes as dificuldades do outro, nós não temos que abandonar, nós não temos que deixar de congregar. Pelo contrário, quando uma parte do corpo está doente, todo o corpo sofre, então todo o corpo tem que lutar para aquela dor sair. É essa uma das coisas que são tão importantes para que as pessoas entendam. Não é ser religioso, não é ser uma pessoa que precisa da igreja templo, mas que precisa também das coisas que acontecem no templo, das orações, do envolvimento, da obra, da prática, do amor, da conduta, daquilo que é realizado na casa de Deus, todos devem fazer, todos devem praticar. E isso não é algo de uma igreja, de uma religião, é algo da palavra de Deus. Jesus está passando diante de uma situação que pode ensinar os discípulos. E acredite você ou não, existem coisas que nós precisamos aprender, que se nós não tomarmos decisão de ser uma boa testemunha, de ensinar como se fazer, as pessoas não vão aprender. Então nós temos que aprender com Jesus para ensinar. Nós temos que fazer que o evangelho seja divulgado. E a principal maneira de divulgar o evangelho é na prática. É a prática, é o bom testemunho que te faz você demonstrar aquilo que Jesus fez em você e através de você. Então pense comigo. Olha para esse texto que nós vamos estudar. Nós vamos começar em Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12. Versículo 12 em diante. Pode pôr 2 Szinhos ali, que são os versículos subsequentes, que nós vamos aprender. Diz assim, ó. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Quando Jesus está nessa caminhada, ele olha de distante, né? Ele vê uma figueira, ele conhecia ali a figueira, e ele vai até ela. E quando chega até a figueira, ele, aos olhos, a distância que ele estava da figueira, ele imaginou, porque quando a figueira está cheia de folhas, é porque os frutos já saíram, os frutos já estavam ali. E ele, vendo que a figueira tinha folhas, automaticamente ele procurou então encontrar destes figos para poder saciar então a fome que Jesus estava, a fome normal, natural do ser humano. E quando Jesus chega até esta figueira, haviam somente folhas. Veja que a aparência desta figueira era uma aparência de que ela tinha realmente frutos. Há pessoas que, se a gente tiver um certo cuidado, preste atenção nisso, se a gente tiver um certo cuidado e ser minucioso, nós vamos conseguir enxergar que tem pessoas que ela tem uma lábia, que ela tem um jeito de um enredo na sua vida, tão ligeira essa pessoa é, que ela consegue até mostrar que ela, não, eu sou de Deus. Não, tem pessoas que ela é tão, vamos dizer assim, que palavra posso eu usar? Mas tem pessoas que ela consegue ludibriar muita gente. E diga-se de passagem, ela consegue passar uma vida inteira fazendo isso. Só que a Bíblia fala assim, que não existe coisas ocultas que não sejam reveladas. Um dia diante do Senhor, um dia todo ser humano vai ter que confessar diante de Deus. Todo ser humano vai ter que apresentar a Deus as suas obras. Toda obra feita debaixo desse céu, em cima dessa terra, todas as obras, elas estão marcadas, cravadas nas mãos do Senhor. Agora, imagine, por exemplo, Jesus. Quando vê essa figueira cheia de folhas, sem frutos, qual era a expectativa e a esperança? Vamos colocar essa figueira como eu e você. O Senhor Jesus espera encontrar em mim e você coisas boas. Porque nota-se que uma figueira que já está uma árvore grande, teve tempo para crescer, ela já foi uma muda, já enraizou. É como a vida de um crente, como a vida de uma pessoa que frequenta, por exemplo, o ambiente eclesiástico, aprendendo ali da palavra de Deus, crescendo em Deus. Ela vai aprendendo, ela vai crescendo, ela vai criando raízes, né? Ela vai tendo ramificações, ela vai se fortalecendo, a terra vai trazendo ali a força necessária, o sol. Houve um tempo muito grande para que essa figueira crescesse.
Há um tempo de crescimento, há um tempo que você passa buscando a Deus, que te faz você tornar-se uma pessoa conhecedora das coisas de Deus. E um praticante, diga-se de passagem. Porém, quando a figueira está grande, viçosa, que ela deveria por si só, ela começar a gerar frutos, quando eu digo por si só, é com aquilo que ela recebeu de Deus, ela começaria a produzir, ganhar novas almas, ganhar família. O Senhor está procurando pessoas que estejam gerando frutos, pessoas que estejam evangelizando, trabalhando para o reino de Deus. Agora, nesse contexto que Jesus está contando, ele fala, olha, eu cheguei até a figueira e não encontrei nada. Só tinha aparência, só tinham folhas. E num tempo como nós vemos hoje, num tempo que as aparências é o que diz que você é, dias atrás até eu dei bastante risada com um membro da nossa igreja, nós estávamos conversando e ele estava brincando ali com a esposa dele, falava, pastor, eu não sei como que pode, as mulheres hoje em dia, elas têm tanto produto para passar no rosto que quando terminam de passar os produtos, parece que é outra pessoa, parece que tem até uma transformação. E passa massa corrida para cá e passa massa corrida para lá e desbasta aqui, lixa dali, lixa de lá, passa uma pintura, a pessoa vira outra pessoa. Até esse dia me enviaram para mim um vídeo, a moça estava com a cara toda cheia ali de uma, sei lá, de base, alguma coisa assim do tipo, para poder realçar ali, tirar as marcas do rosto, e ela fez só o rosto e o pescoço, né? O pescoço ela não passou nada. Dava para ver que parecia a cara de um fantasma, né? Parecia a cara de toda branca, né? Quantas pessoas elas querem isso? Os filtros da internet, das redes sociais, os filtros são para poder modelar um rosto perfeito, um corpo perfeito, um olho perfeito, né? A sobrancelha perfeita, os cílios perfeitos, tudo perfeito, tudo de aparência. Aí quando você olha para a foto da pessoa, você vê ali a foto da pessoa, aí você olha para a pessoa, você fica assim, mas não é a mesma pessoa que está aqui. Essa é a vida de aparências. É igual a vida de um cristão, que se diz cristão, que tem convicção de Deus na sua vida, mas essa convicção é furada. Você olha para a prática, essa pessoa em casa, ela não tem uma vida com Deus. Não é um exemplo para os filhos, não é um exemplo para o marido, não é um exemplo para a esposa. Não anda na sinceridade da palavra. Não tem cuidado de estar sempre meditando. Você que me assiste agora, você já foi pego talvez, desapercebido por um filho, pelo marido, o cônjuge, a esposa. Já foi pego em casa, dentro do teu quarto, orando. Você já foi pego talvez ali numa meditação. Porque é muito fácil você falar que é cristão, que é de Jesus, mas você não tem, na prática, você não tem uma vida de cristão. Você não lê a Bíblia, você não ora, você não congrega. Eu fico pensando, dias atrás eu atendi uma situação e nessa situação eu fiquei pensativo até na mensagem que eu estou trazendo a você. Os pais querendo falar, filho, jamais se desvia do Senhor, você tem que procurar uma igreja, filho. Sabe aquela conversa que você fica no meio da conversa e há uma discussão acontecendo na tua frente? Não, filho, você tem que ir para a igreja, não, porque você não pode deixar de Jesus. Aí eu falo, meu Deus, mas essa família, esses pais querem que os filhos busquem a Deus, mas nem os pais têm buscado a Deus. O filho está seguindo o exemplo da casa. A palavra bonita, as folhas da figueira eram bonitas, não, porque você tem que andar com Jesus, tem que servir a Deus, mas na prática, nem mesmo os pais estavam podendo falar. Mas é aquele ditado, né, que diz que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É hipocrisia. É assim, a vida de uma pessoa que é uma figueira cheia de folhas sem frutos. Os frutos, eles vão dizer que tipo de árvore você é. Os frutos. Se você é como um pé de figueira, você produzirá figos. Se você é como um pé de laranja, você vai produzir laranja.
E há pessoas que são como limões, como um pé de limão, que é um limão, a pessoa é azeda. Tem pessoas que ela produz frutos, mas os frutos dela são frutos ruins, frutos impróprios para o Senhor. Ela só produz o que é ruim, ela produz mau testemunho, ela vive colocando gente em briga, ela coloca, sabe aquelas pessoas que disseminam, né, ódio, elas destilam veneno, ela passa aqui, destila veneno ali, passa ali, destila veneno ali, coloca um contra o outro, coloca, como diz, né, fogo no parquinho, gosta de ver briga. Aqui está escrito, Jesus, versículo 14, e Jesus falando disse para a figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações a casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Bom, quando Jesus ele termina de amaldiçoar a figueira, ele amaldiçoa a figueira, ele fala assim: ó, ninguém mais vai comer fruto de ti. Os discípulos acharam estranho como que Jesus ora para uma figueira, contra uma figueira. Eles não entenderam aquilo. Aí Jesus continua, ele entra no templo. Quando ele chega no templo, ele vê ali pessoas vendendo cabritas, vendendo ali novilhos, bois, vendendo ali ovelhas para que eles fossem sacrificar. Então esses cambistas, o que eles faziam? Eles usavam dessa prática de vender esses animais para sacrifício na porta do templo, com a intenção de que, sabendo eles que os pecadores viriam, aí eles chegariam até ali, pegariam esses animais, comprariam esse animal, apresentariam o sacrifício para perdão dos pecados e estava tudo certo. Nesse sentido, Jesus olhou para aquilo e falou: como pode vocês terem lucros? Como podem vocês viverem de lucros daquilo que é santo? Na casa do Senhor, vocês deveriam vir para orar. A minha casa é casa de oração. É para buscar a Deus. É para você fazer a obra do Senhor. Agora, vocês estão se aproveitando. Jesus fica muito bravo. Ele pega tudo, aquelas pombas que tinham ali, tudo que era de sair, ele vira tudo aquilo ali. Veja que a única hora que você encontra, o único momento que você encontra Jesus muito, mas muito bravo, é a hora que se faz a obra dele relaxadamente. Quando uma pessoa que diz viver para Deus, vai vivendo uma vida relaxada, sem buscar a Deus, conduzindo sua vida sem esforço. Eu vi uma mensagem, me enviaram para mim uma mensagem ontem, de um pastor falando assim, que um pastor, ele passa o dia, às vezes semanas, preparando uma mensagem, orando, estudando, e quando traz aquela mensagem, as pessoas que estão, os ouvintes, elas não estão dispostas a ouvir. Entenda que há também a qualificação, o estudo, o cuidado, a oração, o zelo de quem está pregando, mas também tem que ter o zelo de quem está ouvindo. Você também tem que preparar seu coração para ouvir a palavra. Tem que se preparar, tem que viver uma vida de oração, uma vida de cuidado. Veja que estes cambistas perceberam: olha, aqui há uma oportunidade. Ao invés de aprenderem, ensinarem os pecadores a deixarem seus pecados, ao invés de ensiná-los a caminhar com Deus, eles preferiram usar essa oportunidade como um oportunismo. O que é o oportunismo? É aquela pessoa que não mede as consequências do que está fazendo. Eles achavam, então, pequei, mata lá um bichinho, está resolvido. Pequei, mata uma ovelha, está resolvido. Pequei, mata um bode, está resolvido. Não. Eles começaram a tratar algo tão sério que Jesus permitiu que acontecesse para que houvesse perdão, para que houvesse redenção, para que as pessoas pudessem continuar vivendo, mesmo depois de ter falhado, mesmo depois do tamanho erro que aconteceu. Porque quando Jesus ele chega ali, ele fica muito bravo. E, no entanto, que ele mesmo fala: a minha casa é chamada casa de oração, mas vós tem feito covil de ladrões. Aí quando ele fala isso, ele faz com que todos que estão ali sejam expulsos. Eles saem dali. Aí vem o versículo 18, diz assim:
E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles passando pela manhã viram que a figueira já tinha secado desde as raízes. E Pedro, levantando-se, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Deixa eu explicar para você. Os escribas, ou esses que estavam ali, os principais dos sacerdotes, vendo que Jesus pregava uma doutrina diferente da qual eles estavam acostumados, porque a religião, ela te faz acostumar com uma coisa que às vezes te faz você manter o teu ego em alta, pensando na vida espiritual. O que significa isso? Tem pessoas, por exemplo, que ela fala assim: olha, se eu for até a igreja, está resolvido. Por exemplo, eu lembro quando criança, chegava dias que minha mãe levava a gente para a igreja, e quando nós íamos para a igreja, ela falava assim, chegava em casa: falava para meu pai: nós fomos para a igreja e você foi para o bar, foi isso, foi aquilo, você não vale nada. Ou seja, nem quem foi para a igreja, nem quem ficou em casa valia nada. Porque o testemunho que a minha mãe trazia que vinha da igreja era pior do que aquele que estava lá entregue ao pecado, que nem era como o meu pai era. Então vejo que algumas pessoas são como os escribas e os sacerdotes, que querem estar contra a pregação de Jesus, que não aceitam o evangelho, que não aceitam a palavra, a simplicidade das coisas de Deus. Tem pessoas que começam a encarar as coisas de Deus com essa maldade no coração. Eu vou abandonar tudo, eu só quero como diz, né? É como o pessoal fala, é um momento de happy hour, né? É um momento que a pessoa fala assim: eu preciso de ir para a igreja. Olha que coisa séria. Eu preciso, claro que nós temos que ir para a igreja, mas somente o fato de ir à igreja não te faz você diferente de ninguém. Somente o fato de você ter folhas não mostra que você realmente é aquilo que deveria ser. Eu vou para a igreja A, eu vou para a igreja B, para a igreja C, eu congrego aqui, eu congrego lá. Agora, olhando para a sua vida, as pessoas conseguem enxergar Jesus em você? Porque se elas não enxergarem Jesus em você, você está simplesmente sendo uma pessoa religiosa e, desculpe a palavra, um hipócrita, um ator. Uma pessoa que é uma figueira que tem aparência muito bonita. Diga-se de passagem, folhas verdes, muito bem feitas, mas somente aparência e sem frutos. Aí diz o Senhor que estes aqui foram desprezados. Jesus termina de dar esse sermão, termina de falar ali, ele vira as costas e vai embora. E os escribas e fariseus querendo a cabeça de Jesus, querendo matar Jesus por conta de que ele fez com que aqueles que estavam ali trazendo lucro fossem embora. Agora Jesus sai e voltando, passando pelo mesmo local que havia passado um dia antes, chegou até a figueira e aí o Pedro viu: puxa, a figueira que Jesus amaldiçoou já está seca. Como pode uma coisa dessa? Aí ele pergunta. Aí Jesus vai responder para eles por que isso aconteceu. Jesus respondendo disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Vamos entender aqui um pouco. Nós aprendemos, missionário há muitos anos tem falado disso, ensinado sobre a determinação. Dias atrás até uma pessoa perguntou: pastor, mas nós podemos determinar que Jesus faça alguma coisa? Não, nós não determinamos Jesus. Nós determinamos que o diabo, o inimigo da fé, o inimigo da nossa alma, nós determinamos que o demônio que está tentando impedir a ação de Deus, que ele saia. Quem tem que sair é o demônio. Quem tem que sair é a enfermidade. Então Jesus fala: você precisa aprender a ter fé. Como que aprendemos com a palavra? Como que a palavra ensina o que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1. A Bíblia fala que é com fé. A fé é a certeza,
é a convicção das coisas que se espera e a prova daquilo que eu não vejo. Então, para ter fé, eu preciso acreditar na palavra. Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem do ouvir e ouvir da palavra. Nós temos que aprender a dar crédito à palavra. Nós temos que aprender a ouvir a palavra. Nós temos que aprender a colocar a palavra de Deus em pauta e em primeiro lugar na nossa vida. Por isso, a fé vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando a fé está alta, você ora, determina que o mal saia e o mal sai. Agora, pastor, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Por que Jesus fez que a figueira secasse? Jesus, além de mostrar, de ensinar que tudo que é feito com fé Deus honra, porque quando ele orou, a figueira secou desde as suas raízes. A figueira não secou as folhas, não secou o caule dela, os galhos, não secou ali somente a parte externa onde todos viam. A raiz da figueira, ela secou. Ou seja, a raiz do problema, a raiz daquilo que era ruim, secou. Então, uma vida de aparência é uma vida que mais cedo ou mais tarde ela vai secar. Vai secar, vai murchar, vai perder, vai perecer. Por isso que nós temos que ser verdadeiros diante de Deus. Como está descrito, ele fala, quando você abrir a tua boca para orar, tenha fé. Porque quando você orar, quando você clamar, quando você pedir em oração, o primeiro fato, quando você termina de orar, a primeira coisa que você vai ser tentado é a achar que não vai dar certo. Por isso que você vê que o diabo vai colocando no seu coração o sentimento de que não há libertação de demônios, que não existe cura através da oração, que não tem libertação. Você já não acredita mais nisso. Por que você não acredita? Ah, pastor, nós somos tradicionais, nós não cremos nisso, nós não damos crédito para isso. Nós não somos dessas pessoas que acreditam que hoje existam demônios para serem expulsos. Jesus ensinou a fazer o quê? O ministério de Jesus, pensando no ministério terreno de Jesus, você vê Jesus expulsando demônios durante 3 anos e meio. Você vê Jesus curando as pessoas doentes. Durante todo o período, você lendo os evangelhos, você enxerga isso. E ele disse que nós temos que fazer as mesmas obras. Ele nos ensinou, pregue o evangelho, ensine as pessoas. Ele mesmo disse, eu estou dando poder para vocês orarem sobre os enfermos e os enfermos serem curados. Eu estou dando poder para vocês pisarem a cabeça da serpente. Mas, infelizmente, vou dizer assim, as pessoas estão tão conhecedoras, tão profundas, né, na teologia, na história bíblica, que elas estão tão naturais às coisas de Deus, que elas já não acreditam naquilo que o diabo está promovendo, uma aparência no coração das pessoas. Ela cria um sentimento, não, hoje não existe isso. Era só nos dias de Jesus. Jesus ensinou algo que era para a gente fazer, se hoje não existe. Você que está talvez pensando isso, você está enganado. As obras das trevas, as obras ocultas continuam acontecendo. Veja que oculta segundo aquilo que se pode falar, mas está muito clara nesta vida. As obras malignas, você vê crianças sendo atacadas, a sua mentezinha, a sua infantilidade sendo roubada com coisas do diabo, ensinando as pessoas como diz, né, a servirem a bruxas, né, que foi até um fato que aconteceu, tem até um dia para isso. Pensem nas coisas que acontecem à nossa volta. Veja, as pessoas estão sem nenhum pudor na internet, falando, olha, eu faço o trabalho para você, em tantos dias você recebe. O mal continua proliferando, de uma maneira que não é mais sorrateira, agora as caras, as limpas. Músicas que você muitas vezes está cantando aí com a tua boca, as músicas pejorativas, maldosas, que vêm da boca de Satanás. E você achando que não, hoje não tem que fazer isso. Não, até você ver sua família destruída, seu casamento destruído.
ver seus filhos destruídos, vendo aí, ai pastor, eu amo ver meus filhos na leitura, nossa, eles lêem esses romances, lêem essas coisas, ainda bem que é melhor que estar lendo do que estar na internet. Você já viu o livro que teu filho, tua filha está lendo? A podridão que tem lá dentro escrito? Você não está lendo, você não está vendo isso. Única coisa que realmente traz êxito, crescimento, está aqui, ó, as Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus disse, examinem as Escrituras, porque elas vão mostrar para você, que vão testemunhar e testificar quem eu sou, quem é Deus. Nela você vai encontrar salvação. Então, Jesus ensina, se você tiver fé, quando você crer, quando você orar, não duvide, porque aquilo que você orou, em nome de Jesus, vai acontecer. É um câncer? Câncer, eu te repreendo. Eu determino o câncer que você saia. Deu para entender? Você não determina Jesus, você determina o câncer. Nós oramos, em nome de Jesus, nós determinamos que o mal saia. Nós determinamos que o diabo tire a mão dele, a garra maldita dele de posse do seu corpo, que está enfermo, que está doente. Nós determinamos que o demônio saia. Nós exigimos que o mal saia. Então, você que gosta de falar isso, que fala que nós determinamos Jesus fazer alguma coisa, quem são vocês, pastorzinhos, para mandar Jesus fazer alguma coisa? Nós não mandamos Jesus, nós aplicamos aquilo que Jesus falou, que quando nós orarmos e cremos, nós teremos que crer naquilo que oramos para que aquilo aconteça. Aí diz o versículo 24, por isso vos digo, que tudo que pedis orando, crede o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, e se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Jesus termina ensinando, da mesma maneira que você quer receber, você também tem que dar. Você quer o perdão, você tem que dar perdão. Você quer viver em paz, você também tem que criar um ambiente de paz. Busque aprender sobre o Senhor. Vamos amaldiçoar a figueira. Vamos amaldiçoar o mal. Vamos amaldiçoar a aparência. Vamos amaldiçoar essa coisa que está atrapalhando a sua vida, sua saúde, sua alegria. E é agora que nós vamos orar. Pegue seu copo com água comigo e entre comigo neste clamor agora. Pai querido e amado, em nome de Jesus, pela Tua palavra, temos discernimento, entendimento, que quantas situações se levantam diante de nós, e nós, ao invés de tomarmos uma posição, ficamos aceitando aquilo. Os discípulos tinham fome também junto de Jesus, mas não tiveram a ousadia de amaldiçoar a figueira. Quantas pessoas estão doentes, estão vivendo crises na sua vida e elas não têm fé para orar. Elas não acreditam que uma oração pode mudar tudo. Como disse aquele dia, Jesus Cristo te dá saúde, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Quantas pessoas estão duvidando? Pai, coloca agora, Jesus, segundo sua palavra, o Senhor diz que todo aquele que orasse crendo receberia. Que toda incredulidade caia por terra agora. E no nome de Jesus, aqueles que estão doentes, com cânceres, pessoas que estão com problemas seríssimos na coluna, essa pessoa que segundo a medicina ela nunca mais vai poder andar, meu Deus, eu estou clamando a um Deus poderoso, a um Senhor que tem poder no céu e na terra e debaixo da terra. Meu Deus, coloca a tua unção sobre estas águas. E a todos os enfermos, doentes, de todas as mazelas no seu corpo, que toda enfermidade seja arrancada, tirada, aniquilada em nome de Jesus. Assim eu determino que toda doença, toda enfermidade, que todo o mal que está na vida desta pessoa, eu digo este mal que está nas pernas, que essa pessoa que tem uma artrose, uma artrite reumatoide, Jesus toca nos ossos dessa pessoa, essa pessoa que está com um problema nos pés, o chamado esporão de galo, em nome de Jesus, que tudo o que não provém de Deus caia por terra, saia desta vida e não volte mais, em nome
de Jesus. Se você crê, diga eu creio, diga graças a Deus e beba desta água com fé, consagrada agora ao Senhor, em nome de Jesus.